Estamos de volta para fazer a narrativa dos boletins de ocorrência do 10º Batalhão de Polícia Militar sediado no CISP-2 em Palmeira dos Índios. Ocorrências das últimas 48 horas. O registro mais completo vocês passam a conferir agora no Embalo Total na 104,1 com a Aline Canuto. Começo pelo boletim de ocorrência 13.48.337. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A Honda Patrulha 1 estava realizando rondas pela cidade de Minador do Negrão, na rua Graciliano Ramos, quando visualizou um homem conduzindo a motocicleta sem retrovisor, que é um equipamento obrigatório, gerando perigo de dano, pois ele realizava ultrapassagens indevidas e aproximava-se perigosamente de outros veículos, impossibilitando a observação de pontos cegos e gerando risco iminente de colisões laterais. Após a abordagem do veículo Honda CG 150 Titan ES cor prata, foi verificado e constatado que o condutor não possuía CNH. Dessa forma, o autor foi conduzido ao GPM de Minador do Negrão devido à falta de conexão com a internet para se iniciar os trâmites. Logo, foram feitas as infrações administrativas cabíveis por não possuir CNH e conduzir veículos sem equipamento obrigatório, além da confecção do termo circunstanciado de ocorrência, conforme o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. O fato foi registrado às 10h06 do dia 2 de agosto do ano 2025 no centro do município de Minador do Negrão. Pormenoriza o BO 13.48.358, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de RP9 estava realizando rondas quando visualizou um jovem do sexo masculino aparentando ser menor de idade, pilotando a motocicleta Honda CG 125 Fan cor preta. Logo foi efetuada a abordagem para a averiguação da suposta ilegalidade. A guarnição constatou que se tratava de um adolescente de 14 anos. Em seguida, ele relatou que seu pai havia autorizado o uso do veículo. Posteriormente, foi solicitado que seu genitor fosse até o CISP de Cacimbinhas para a confirmação dos fatos. A guarnição informou sobre os procedimentos cabíveis e, como o relato do adolescente foi confirmado, o TCO foi confeccionado, considerando que os elementos encontrados na situação se enquadravam no artigo 310 do CTB. Por fim, também foi confeccionada infração administrativa. Em seguida, a motocicleta foi liberada para o condutor habilitado. O fato foi registrado às 11h17 do dia 2 de agosto do ano 2025, próximo à Praça 19 de Setembro, no centro de Cacimbinhas. Elenco BO 13.48.502, perturbação do sossego ou trabalho alheio. A guarnição RP7 estava em rondas quando ouviu um barulho muito alto de escapamento, vindo de uma motocicleta a mais de 300 metros de distância. Vindo em direção à guarnição, quando o veículo se aproximou, foi dado sinal de parada para averiguação do sistema de escapamento, sendo constatado pela guarnição o cano de escape do tipo Torbal, caracterizando descarga livre. O condutor também não possuía autorização para usar este tipo de equipamento. No documento da motocicleta, ele relatou que tinha trocado o escape para dar uma volta. Diante da situação, foi informado ao mesmo que seria confeccionado um TCO em seu desfavor por perturbação do sossego. Foi realizado o procedimento e também as multas de infração de trânsito cabíveis. O fato foi registrado às 18h06 do dia 2 de agosto de 2025 na entrada do sítio Serra Verde, zona rural de Igaci. Destaca o BO 13.48.607, lesão corporal. A guarnição de RP9 estava realizando patrulhamento de rotina na cidade de Cacimbinhas quando se deparou com uma aglomeração de pessoas e um indivíduo caído no chão. Logo foi perguntado o que teria acontecido quando o homem se apresentou como vítima e relatou que foi agredido por um amigo enquanto bebiam juntos, o que ocasionou lesões leves na região dorsal, no joelho direito e esquerdo. A vítima, sexo masculino, 25 anos, acompanhou a guarnição até a residência do autor, que se apresentou voluntariamente. Afirmou que também foi agredido pela vítima. Ambos receberam atendimento médico e em seguida foram conduzidos até o CISP de Cacimbinhas, onde foi lavado
lavrado um TCO com base no artigo 129 do Código Penal por lesão corporal em desfavor do autor. O fato foi registrado às 20 horas e 47 minutos do dia 2 de agosto, no centro de Cacimbinhas. Anuncia o BO 1348732. Acidente de trânsito com vítima. A guarnição de RP9 foi acionada via Copom para verificar uma ocorrência de um acidente de trânsito com vítima na BR-316, próximo ao assentamento Santa Maria, Cacimbinhas, que chegando ao local onde já se encontravam as equipes de socorro e a PRF, foi constatado que 3 vítimas, 2 do sexo feminino e uma do sexo masculino, idades não informadas, vieram a óbito no local do fato. Outras 2 vítimas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, se encontravam no mesmo veículo, um Ford Fiesta de cor vermelha. Foram socorridos pela equipe do SAMU. O condutor do outro veículo, uma Fiat Toro, envolvido no acidente, não estava no local. A guarnição de RP9 ficou lá para prestar apoio à equipe da PRF no sentido de orientar o trânsito até a chegada do Instituto de Criminalística e do IML. O fato foi registrado às 23 horas e 31 minutos do último sábado, 2 de agosto do ano em curso, na zona rural de Cacimbinhas. BO 1348741, lesão corporal. A guarnição RP8 se deslocava em patrulhamento ostensivo na cidade de Palmeira dos Índios quando foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência no conjunto Brivaldo Medeiros, onde um homem e uma mulher estariam em vias de fato. Chegando ao local, a guarnição constatou que populares haviam apreendido uma foice que estava em posse do agressor. O autor, visivelmente embriagado, foi prontamente localizado, abordado e devidamente identificado. A vítima relatou que enquanto estava em um churrasquinho, o agressor a chamou de vagabunda e desceria um soco em suas costas, ocasionando sua queda, que provocou escoriações. A vítima afirmou não possuir qualquer vínculo afetivo ou familiar com o autor. Diante dos fatos, a vítima foi conduzida até a unidade de pronto atendimento de Palmeira dos Índios para receber assistência médica. Em seguida, as partes envolvidas foram conduzidas até o CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um TCO por lesão corporal em desfavor do autor. O fato foi registrado às 23 horas e 39 minutos do dia 2 de agosto, na Rua do Muro, última rua do conjunto Zona Rural do município de Palmeira dos Índios. Destaco o BO 1348918, porte de arma branca. A guarnição da Rádio Patrulha 3, pertencente ao 10º BPM, durante patrulhamento ostensivo e preventivo de rotina, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, o qual portava um artefato cortante, um facão. Fato que motivou a abordagem policial nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Realizados os procedimentos padrão de busca pessoal, com observância dos protocolos de segurança, foi constatado que o referido cidadão encontrava-se na posse de uma arma branca sem justificativa plausível para tal porte no contexto apresentado. Diante da constatação e visando a salvaguarda da integridade física dos envolvidos e da coletividade, foi lavrado o TCO com fulcro no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Estou falando do Decreto-Lei 3.688 de 1941, que no seu artigo 19 dispõe que trazer consigo arma fora de casa ou da dependência dela, sem licença da autoridade, a pena é prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa, ou ambas as penas. O abordado foi cientificado de seus direitos constitucionais, conforme o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, e comprometeu-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal, conforme determina a Lei 9.099 de 1995, que rege os procedimentos dos Juizados Especiais Criminais. As providências adotadas tiveram por objetivo restaurar a legalidade e prevenir a prática de infrações penais e proteger a incolumidade pública, caracterizando, portanto, a intervenção legítima, proporcional e necessária em defesa do interesse coletivo, nos moldes da função preventiva e repressiva da PM, conforme também fundamentaram no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal. O fato foi registrado às 10 horas e 46 minutos do dia 3 de agosto do ano 2025, no centro de Maribondo.
Do ênfase ao BO 1349015, perturbação do sossego ou trabalho alheio. A guarnição estava realizando rondas ostensivas quando no município de Tanque d'Arca se deparou com o indivíduo em uma motocicleta Honda CG 125 Titan de cor vermelha. No primeiro momento, o que chamou a atenção da guarnição foi o som alto, aparentemente produzido pelo escapamento do veículo. Foi feita a abordagem e a busca pessoal, procedimento realizado visando a segurança da guarnição e do indivíduo abordado. Porém, nenhum material ilícito foi encontrado. Ao verificar a documentação do condutor e do veículo, foi constatado que o condutor de iniciais J.V.C. dos S. de 21 anos era inabilitado e ao realizar a vistoria no veículo foi comprovado que o som alto ouvido pela guarnição era de fato produzido pelo escapamento da motocicleta, cujo ele encontrava-se adulterado, sendo do tipo Torbal. Diante do fato e com a concordância do autor em comparecer quando fosse chamado, foi confeccionado um TCO de acordo com o artigo 42 da LCP e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no recurso de habeas corpus 146.646 lá de Minas Gerais. A utilização de escapamento adulterado em motocicletas causando barulho excessivo e contínuo configura contravenção penal por perturbação do sossego. Finalizado todo o processo, o condutor foi liberado e o veículo entregue a um condutor habilitado. F. dos S. Esse fato foi registrado às 15 horas e 39 minutos de ontem, domingo, no centro de Tanque d'Arca. Propago BO 1349021, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição do Tático Rural 2 realizava rondas na cidade de Tanque d'Arca, nas proximidades do evento de trilha na Praça da Cidade, quando se deparou com um indivíduo em uma motocicleta Honda Pop cor vermelha, sem placa. O piloto era B.S. dos S.F. Visivelmente se tratava de um menor de idade. De imediato, o efetivo procedeu à abordagem, onde nenhum ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. Foi confirmado que o condutor era de menor. O menor informou que a motocicleta pertencia a seu pai, que havia lhe entregue e permitido conduzir. O efetivo localizou o proprietário da motocicleta e procedeu à lavratura do termo circunstanciado de ocorrência em seu desfavor, por entregar veículo à pessoa não habilitada. A placa foi colocada de volta ao lugar. Além disso, foi feita as autuações administrativas. Após isso, a motocicleta foi liberada ao condutor da CNH. O fato foi registrado às 15 horas e 52 minutos do dia 3 de agosto do ano em curso no centro de Tanque d'Arca. Também fora exarado nas últimas 48 horas o BO 1349026, violência contra a mulher. A guarnição de tático urbano pertencente ao 10º BPM, sediado em Palmeira dos Índios, foi acionada via Copom para verificar uma ocorrência de violência doméstica na cidade de Estrela de Alagoas. De pronto foi realizado o deslocamento até o referido endereço, onde foram encontradas uma moça e sua mãe, que relataram que o senhor, que é pai da primeira envolvida e companheiro da segunda, havia ingerido bebida alcoólica e, após isso, teria assumido um comportamento agressivo, onde empurrou a filha e tentou lhe bater, momento em que a mãe interviu e também foi empurrada e ameaçada. Posteriormente, o autor ainda teria dito que no momento em que sua filha retornasse para casa, ele iria fazer uma arte nela com a faca peixeira. No momento da chegada dos militares, o autor estava sentado no sofá da sala quando foi solicitado que ele levantasse para que fosse procedida a busca pessoal, onde foi possível visualizar ao lado da sua perna no sofá uma faca peixeira, a arma que teria sido usada para ameaçar as vítimas. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a delegacia de plantão na cidade de Palmeira dos Índios para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Esse fato foi registrado às 16 horas e 9 minutos de ontem, domingo, no centro de Estrela de Alagoas. Prossigo notificando o BO 1349036. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição do Tático Rural 2 realizava rondas na cidade de Tanque d'Arca, nas proximidades do evento de trilha na Praça da Cidade,
quando se deparou com o indivíduo em uma motocicleta. O piloto estava com a motocicleta sem os retrovisores e andando de forma incompatível com o local, que apresentava um alto número de pedestres. De imediato, o efetivo procedeu à abordagem. Nenhum ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. Foi confirmado que o condutor estava inabilitado. O efetivo procedeu à lavratura do TCO em seu desfavor. Além disso, foram feitas as autuações administrativas. Após isso, a motocicleta foi apreendida por estar com o pneu careca e o condutor inabilitado, e o auto de retirada foi confeccionado. O fato foi registrado às 16 horas e 29 minutos de ontem, domingo, no centro de Tanque da Arca. Anuncia o BO 1349049, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição Tático Rural 1, durante patrulhamento ostensivo na rua Padre Cícero, município de Tanque da Arca, visualizou um indivíduo visivelmente menor de idade conduzindo a motocicleta. Face à competência do agente fiscalizador de trânsito, foi dado a voz de parada. Ao ser questionado pela guarnição sobre a documentação, o menor afirmou que não possuía CNH, nem autorização para conduzir motocicleta e ou ciclomotor, incorrendo, portanto, na infração descrita no artigo 162, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir, autorização para conduzir ciclomotor. Diante dos fatos, foi confeccionado um TCO em desfavor da pessoa que entregou a motocicleta, amigo do condutor, com base no artigo 310 do CTB. E após os procedimentos, o veículo foi liberado em um reboque. O fato foi registrado às 17 horas e 3 minutos deste domingo, no centro de Tanque da Arca. Simultaneamente, menciona o BO 1349067, crime rixa, ocorrência rixa. A guarnição de Força Tarefa 2 estava em rondas no evento Trilha do Cajá, em Tanque da Arca, quando foi solicitada a presença da PM, pois estava acontecendo a confusão generalizada entre algumas mulheres e um homem. A guarnição conseguiu identificar as partes envolvidas e foram encaminhadas até a sede do GPM nessa cidade, onde todas as partes, autores, vítimas foram ouvidas, relataram suas respectivas versões da referida confusão e, após assinarem o TCO por rixa, as partes foram orientadas e liberadas. O fato foi registrado às 17 horas e 31 minutos do dia 3 de agosto do ano em curso, no centro de Tanque da Arca. Propaga o BO 1349070, a ocorrência desacato. Durante a confecção de um TCO, o indivíduo que era autor neste procedimento demonstrou clara insatisfação com o procedimento adotado pela guarnição, proferindo palavras de cunho ofensivo, tais como bostas e vermes, dirigidas aos policiais militares em flagrante desrespeito à autoridade pública em exercício da função. Diante da conduta hostil e desrespeitosa, foi lavrado o presente TCO com enquadramento no artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, cuja redação é a seguinte: artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. O comportamento do autor não apenas afrontou a dignidade dos agentes públicos, como também comprometeu a ordem e o respeito indispensáveis à autoridade policial no exercício legítimo de suas atribuições. Esse fato foi registrado às 17 horas e 39 minutos do dia 3 de agosto, no centro de Tanque da Arca. E finalizo a 15ª ocorrência em termos de 10º BPM, pertinentes às últimas 48 horas aqui no CISP-2, em Palmeira dos Índios, onde é a sede do 10º Batalhão de Polícia Militar, com o BO 1349139. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição Tático 1 fazendo rondas na cidade de Tanque da Arca, na rua Marechal Castelo Branco, centro da cidade, momento no qual se deparou com o indivíduo em uma motocicleta conduzindo o veículo em alta velocidade. Vale ressaltar que acontecia um evento ao lado, com um grande fluxo de pessoas. Face à conduta descrita e o perigo de dano para ele e para as pessoas que ali transitavam, a guarnição procedeu com a abordagem. Foi constatado que o condutor não possuía CNH. Diante dos fatos e com base no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a guarnição realizou o TCO e realizou também 2 autos de infração de trânsito.
por conduzir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação e por deixar de reduzir a velocidade quando se aproxima de uma passeata, aglomeração e ou desfile. Após os procedimentos realizados e suas devidas assinaturas, a motocicleta foi liberada para condutor habilitado. O fato foi registrado às 20 horas e 12 minutos do dia 3 de agosto do ano 2025, no centro do município de Tanque d'Arca, aqui em Alagoas. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em todas as ocorrências das últimas 48 horas pertinentes ao nosso 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui na Princesinha do Sertão, mais precisamente no CISP-2. E é claro, o relato mais completo vocês só conferem no Embalo Total na Rádio Palmeira FM com a Aline Canuto.